Meu nome é Tatiana Nakano, sou psicóloga e professora do curso de pós-graduação em Psicologia da PUC de Campinas e presidente da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre criatividade, o que é ser criativo. A gente está acostumado a lidar com os problemas do dia a dia sempre da mesma forma, não estamos acostumados a exercitar a nossa criatividade, né? Então, quando a gente pensa em criatividade, logo vem na ideia de grandes gênios da música, da pintura, das artes, mas essa é uma ideia errada, né? A criatividade ela não se limita à arte. Consequentemente, as pessoas nunca foram preparadas para acreditar que pessoas normais pudessem ter algum tipo de criatividade. Então, é comum a gente escutar frases do tipo, não adianta, não nasci criativo, ou na minha família não tem ninguém criativo. Na verdade, a criatividade, ela não é uma característica do tipo tudo ou nada, ou a pessoa tem ou não tem, né? Ela existe em diversos graus, sob diversas formas, e o que a gente sabe é que todo ser humano, ele tem potencial para ser criativo, mas essa criatividade ela vai se manifestar de acordo com a presença de estímulos, principalmente sociais, ambientais, né, mas também pessoais. E a criatividade ela pode inclusive ser modificada por meio de programas de desenvolvimento, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que a gente sabe também é que existem vários tipos de criatividade. Então, por exemplo, criatividade verbal, criatividade nos desenhos, criatividade motora, musical, espacial. Cada pessoa vai desenvolver melhor um talento, uma habilidade em alguma área. Por exemplo, tem gente que é ótima para cozinhar, mas não sabe fazer nenhum trabalho manual, um trabalho artístico, né? A criatividade, historicamente, o problema é que ela foi relacionada inicialmente à loucura, né? Então, o indivíduo criativo ele era considerado diferente dos outros porque ele questionava as normas, as regras, então ele era sentido como uma ameaça e, consequentemente, isolado da sociedade, né? Depois, ela começou a ser entendida como um dom ou uma herança genética, né? Então, pertencente a poucas pessoas que recebiam aquilo, isso gerava muita ideia de conformismo. Então, como era um dom ou uma coisa genética que você recebia ou não, era impossível modificar, então as pessoas tinham que se conformar, né? Mais recentemente ela começou a ser compreendida como alguma coisa que não existia anteriormente, a criação de algo novo, uma inovação, ainda que seja diferente os dois conceitos, né? Enquanto a criatividade é a geração de ideias, né? A inovação seria muito mais a colocação dessas ideias em prática, né? Então hoje a criatividade, a gente sabe que ela é um construto, um fenômeno que é composto por vários aspectos, né? Por exemplo, alguns processos cognitivos, algumas capacidades intelectuais, traços de personalidade influenciada pela questão ambiental, né? Mais recentemente também ela começou a ser reconhecida como uma das habilidades do século XXI, juntamente com outras três, né? Que é o pensamento crítico, colaboração e comunicação. Ela é uma característica que tem sido bastante valorizada em diferentes contextos, por exemplo, no escolar, no trabalho, no social e por diferentes áreas de conhecimento, não só pela psicologia, né? No contexto individual, por exemplo, ela pode possibilitar ou favorecer um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional e é vista como um importante recurso para a gente lidar com os desafios da atualidade, né? No contexto social, ela tem sido vista como foco de estudo de diferentes áreas do conhecimento e a sociedade tem valorizado cada vez mais pessoas que são adaptáveis, que são capazes de ter sucesso em contextos que são hoje cada vez mais desafiantes, complexos, em constantes mudanças. E no educacional, ainda que o que a gente veja hoje seja uma escola muito mais que inibe a expressão do potencial criativo do que incentiva, né? Então, geralmente na escola a gente valoriza comportamento mais conformista, obediência à regra. A criança ou o aluno ideal é aquela que segue as instruções de modo silencioso, só faz perguntas relacionadas à matéria que está sendo ensinada. É tudo o contrário das características que marcam uma criança criativa, né? A gente também acaba valorizando o conhecimento, a memorização, a busca sempre da resposta certa, bem diferente também das habilidades que a gente incentiva na criatividade, né? No trabalho, a criatividade ela tem sido considerada um ponto importante para a inovação e sucesso das empresas. Ela tem trazido ganhos tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário e por conta disso ela tem sido cada vez mais exigida nos processos seletivos, né? E aí uma pergunta que as pessoas sempre fazem é como que ela se apresenta, né? Como é que existem então em vários níveis, né? O que a gente sabe é que existem praticamente 4 níveis diferentes. O primeiro nível a gente chama de Little C, é aquela criatividade que está presente em todas as pessoas, é um tipo de criatividade que permite que a gente resolva problemas no dia a dia e que ajuda a gente a desfazer aquela ideia de que somente poucas pessoas são criativas, né? Então, se você tem um problema hoje, então vou receber uma visita,
e aí não tenho nada para servir no almoço, então abro a geladeira, misturo as coisas que tem lá e crio uma nova receita. Então essa é a criatividade do Little C, a criatividade rotineira, né? O segundo nível seria a criatividade do mini C, é quando a pessoa começa a procurar algumas formas de incentivar a expressão da criatividade, ela se interessa por alguma área específica e começa a buscar por conhecimentos, começa a tentar desenvolver habilidades em alguma área específica, e aí quanto mais experiência, mais aprendizado o indivíduo conseguir, mais ele vai caminhar em direção ao desenvolvimento da criatividade em níveis cada vez mais elevados, né? O terceiro nível seria o Pro-C, né, que já é um nível mais profissional de conhecimento, mas naquele que as pessoas ainda não têm destaque em uma área, né? A pessoa pode começar até a ter algum ganho financeiro com a atividade criativa, ela começa a juntar anos de experiência, ela começa a acumular conhecimento, e aí são aquelas ideias criativas que as pessoas têm que mais tarde podem se manifestar sob a forma de alguma criação que vai ser reconhecida, né? E por fim, o nível mais elevado, ele é chamado de Big C, é aquele nível em que a pessoa consegue fazer uma contribuição criativa importante para alguma área, começa a ser reconhecida, mas para chegar nesse nível geralmente exige muito tempo, muita experiência, de forma que só poucos indivíduos vão conseguir ter destaque e reconhecimento em alguma área de atuação. O processo todo acontece assim: enquanto algumas pessoas vão permanecer toda a vida no nível do Little C, usando a criatividade somente, por exemplo, nos problemas diários, outros vão poder desenvolver o interesse por alguma área específica, vai começar a buscar aprendizado e conhecimento, aí ele já passa para o segundo nível, que é o mini C. Essas pessoas ainda podem avançar buscando experiência e formação, atingindo um nível mais profissional do Pro C, e depois de anos de prática ele pode atingir o nível do Big C, fazendo uma contribuição importante para alguma área, né? Sobre essa passagem de um nível para outro, né, as pessoas sempre têm muito perguntado: é possível desenvolver a criatividade? Né? Os pesquisadores de vários países têm investigado essa questão, né? Então uma série de programas de treinamento criativo vem sendo desenvolvidos, eles se baseiam em uma série de métodos, de técnicas, de exercícios, estratégias que têm como objetivo desenvolver melhor a criatividade. Esses programas eles podem ser feitos individualmente ou em grupo, e se baseiam na ideia de que a criatividade ela pode ser aprendida ou desenvolvida por meio de ensino e prática. As pesquisas sobre a eficácia desses programas têm mostrado, na sua maioria, resultados positivos. As pessoas então aumentam não só a quantidade, mas a qualidade das ideias criativas, né? E as habilidades que eles aprendem nesses programas, elas acabam conseguindo ampliar para outros propósitos e outros contextos, né? Então, para finalizar, a ideia é que a criatividade ela está presente, pelo menos enquanto potencial, em todos os indivíduos. Ela vai se manifestar ou não dependendo de algumas habilidades pessoais, mas também dos estímulos ambientais, então no trabalho, na escola, na sociedade, na família. Ela não se limita às artes ou aos grandes gêneros, então lembrando que ela existe em diferentes níveis e sob diferentes formas, então todo mundo tem pelo menos algum tipo de criatividade, né? E que as técnicas de desenvolvimento da criatividade elas podem ser aplicadas em diferentes contextos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a compreender melhor a criatividade, e caso você queira saber mais, hoje existem vários materiais e livros nacionais e internacionais sobre o assunto. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus colegas.